Alô, amigos, nós estamos começando mais uma apresentação do programa UniTV Entrevistas e Debates. Pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre. O Exército Brasileiro, como todos sabem, é uma das 3 Forças Armadas do Brasil, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica. E o Exército, o telespectador sabe também, porque já leu, já foi informado, o Exército contribui para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, para a garantia da lei e da ordem. E também coopera para o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Bem, estes são alguns aspectos que estão registrados na missão do Exército. É bem possível que o nosso telespectador já tenha tomado conhecimento dos detalhes desta missão, lendo aquilo que está registrado no próprio site do Exército Brasileiro. Todavia, o que se constata muitas vezes é o desconhecimento de boa parte da população a respeito das atividades do Exército no dia a dia. Então, é uma coisa que muitas vezes, conversando com uma pessoa, conversando com outra pessoa, essa pessoa não conhece, não sabe como as coisas ocorrem, como se desenvolvem. E este é justamente o objetivo do programa UniTV Entrevistas e Debates de hoje. Nós queremos prestar, por intermédio dos nossos convidados, nós queremos prestar informações sobre o Exército Brasileiro, o que faz realmente no seu dia a dia. É isso que nós pretendemos com esse programa. Dar informações, dar esclarecimentos àqueles que acompanham em todas as semanas, nos horários habituais, o programa UniTV Entrevistas e Debates. Bem, nós temos 3 segmentos no programa. No primeiro segmento, nós temos como convidados o Coronel Francis Gonçalves. O Coronel Francis Gonçalves é comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, conhecido pela sigla CMPA, Colégio Militar de Porto Alegre. E está aqui conosco também o Coronel Valdir Silva Filho. O Coronel Valdir Silva Filho é o comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, o CPOR-IPA. Exatamente. Não é? Bem, por coincidência, são 2 oficiais de cavalaria, não é? Por que escolheu a cavalaria? É opção, né? Gosto. Gosto. Pela arma, pelas características da cavalaria. Uhum. Foi quando eu, ainda jovem, com 20 anos, escolhi a cavalaria. E não me arrependo, graças a Deus. Perfeito. Coronel Valdir? Contato com a natureza, os locais para servir também são bastante diferenciados para a cavalaria. Pois eu devo confessar ao telespectador que quando eu fiz CPOR, há muitos anos passados, eu estive vinculado ao serviço de intendência. Aqueles que são militares sabem, a logística é importante, não é? É a base, não é? Isso. Para que, evidentemente, a cavalaria, a infantaria, a engenharia, a saúde, a artilharia possam desenvolver as suas atividades. Sem logística, nada é feito. Como dizia Napoleão, né? O exército marcha sobre os seus estômagos. Bem, meus amigos, são os 2 convidados do primeiro segmento do programa de hoje. O que é que nós pretendemos nesse primeiro segmento? Ambientar o telespectador a respeito do Exército, a organização geral do Exército, suas missões, planejamentos atuais, alguns deles, evidentemente, e também alguns planejamentos futuros. E no segundo e terceiro segmento, nós vamos falar sobre o ensino militar, que é muito importante, e o desenvolvimento também da área de ciência e tecnologia. Coronel, algumas considerações complementares sobre a missão do Exército. Como você mesmo falou, né, essa missão do Exército aí, ela está bem caracterizada no artigo 142 da nossa Constituição Federal, né, que é o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, ela se destina à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem,
e por intermédio, né, dos poderes constituídos da garantia da lei e da ordem, e cooperar com o desenvolvimento nacional e essas outras que o senhor colocou aí a respeito. O Coronel Valdir teria algo a acrescentar, assim, algumas Da missão do Exército existe aquele aspecto de realizar missões subsidiárias. Isso é bastante amplo. Missões subsidiárias, que são... Missões são essas? São essas atividades que nós desenvolvemos, por exemplo, no auxílio ao ensino, auxílio ao desenvolvimento regional. É por isso que nós temos gente no Exército construindo estradas, construindo pontes, reformando pontes, reconstruindo pontes, estradas, rodovias, portos na Amazônia. O Exército constrói pista de pouso, estabelece redes de comunicação por satélite na Amazônia, em locais extremamente ermos, né? São missões subsidiárias, que não são o foco do Exército, né? Exatamente. O foco principal é a defesa da pátria, né? A defesa dos poderes constitucionais. Mas essas ações subsidiárias é aquela que o senhor falou aí, cooperar com o desenvolvimento nacional e com ações sociais. E principalmente nessa parte da construção aí que nós vemos, né, nos últimos anos, né? O Exército sendo bastante acionado pelo governo federal na construção de estradas, aeroportos, né, manutenção de várias vias aí, e também na parte de ação social, no apoio a algum tipo de calamidade pública, alguma enchente, alguma coisa assim, que o Exército sempre é chamado para apoiar esse tipo de coisa. Além também do apoio às atividades eleitorais, né, quando há uma solicitação de juízo eleitoral aprovado, né, e autorizado pelo presidente da República, o Exército, então, ele também pode apoiar aí as eleições na parte de segurança. E com relação à visão de futuro, acho que é importante que se fale, porque, na realidade, nós vivemos num mundo que se transforma a cada momento. Não é? O Exército também está em processo de transformação, no que tange, por exemplo, ao emprego de produtos de defesa que são tecnologicamente avançados, não é isso? Isso. Existe uma grande preocupação de desenvolver produtos de defesa que tenham um emprego dual, ou seja, tem um emprego militar e um emprego civil, alguma utilidade para o meio militar e alguma utilidade para o meio civil. E nisso nós estamos bastante desenvolvidos, né? Temos aqui, mais à frente nós vamos comentar alguma coisa, né, sobre a parte nossa de informática, que é uma das áreas bastante específicas, e o Exército ele ficou responsável em termos de estratégia nacional com a área de defesa cibernética também, que é uma área bastante importante, que tem a ver com esse tema de produto. É interessante o que ele falou e sobre esse Exército Futuro, existe um grande projeto já em andamento pelo Exército, né, que é o Exército 2022, quando nós vamos comemorar aí 200 anos, né, da independência, e é um projeto aí de desenvolvimento tecnológico, né, dentro do país, com as nossas indústrias aqui, de produção, né, e venda de material bélico, e também na melhoria da capacitação do nosso homem, do nosso soldado, que é a razão de ser da força. Então, equipamentos mais modernos, né, com pessoal militar mais motivado e mais capacitado para enfrentar aí os grandes desafios que se avizinham aí no século XXI. E o Exército, então, ficará perfeitamente motivado para enfrentar todos esses desafios. Até porque o país hoje, o nosso Brasil, né, ele está se transformando de um ator secundário para um ator principal aí dentro dos Conselhos das Nações, né, e precisa de um respaldo de forças armadas modernas, né, eficientes, né, para dar respaldo às decisões soberanas aí do nosso país. E o senhor falou, professor, do desconhecimento, às vezes, do público sobre o Exército. E dentro em pouco nós vamos ter um outro aspecto, que é o desconhecimento do Exército, de antigos integrantes do Exército. Hoje nós já conseguimos encontrar pessoas que passaram anos no Exército e que se surpreendem com coisas que estão acontecendo na força em termos de transformação. Porque nós, em vez de fazermos uma evolução, se optou pela transformação. Então, algumas coisas vão mudar radicalmente. O ensino, alguns aspectos do ensino vão mudar, alguns aspectos da doutrina também vai mudar. Da nossa organização de emprego. Isso está... Inclusive, dentro desse projeto, né, existe um slogan, né, que a gente sempre faz questão de transmitir, né? Exército Brasileiro, o mesmo Exército, uma nova força, né?
Então, dentro dessa ideia, né, do mesmo exército, é aquele exército que pratica os seus valores, né, mantém os seus valores tradicionais de honestidade, de probidade, de lealdade, de camaradagem, né, de respeito às instituições, mas uma nova força com relação a novos equipamentos mais modernos, um pessoal mais bem qualificado para enfrentar esses desafios. E dentro desse processo de transformação, quando chegarmos lá em 2022, né, que foi dito aqui ao telespectador, o Exército deve chegar, então, a uma nova doutrina. Esse ano 2022, na realidade, é um marco, né? O processo, ele continua, né? A evolução, a transformação, ela é um processo que ela vai se estendendo ao longo do tempo. É uma marca, né, para a gente colocar como um objetivo, uma meta a ser alcançada, né? Depois serão traçadas outras. Exatamente. À medida que o processo vai caminhando, né, o tempo vai passando, vai se adaptando e vai se modernizando, né, se adequando a essas novas tecnologias. Perfeito. Bem, nós temos, eu digo aqui aos dois coronéis e digo também ao telespectador, nós temos aí um VT, o Exército em Ação. Isso. Né? Que eu acho que nós poderíamos passar esse VT agora para já dar uma visão em imagens ao nosso telespectador. Aí está, então, o Exército em Ação. Alguma consideração? É interessante esse vídeo porque ele mostra bem, né, a preocupação que o Exército Brasileiro tem com equipamentos mais modernos e com o homem, né, com o soldado, com o militar, né? Esse militar capacitado e motivado para a utilização desses equipamentos, né? E no mesmo vídeo onde aparece o helicóptero, aparece o cavalo, a equitação, aparece o homem atuando no Haiti, o homem ele atuando também na Força de Pacificação no Rio de Janeiro, são vertentes diferentes. Lembrando que o Exército, se fosse uma empresa, ele seria talvez a maior empresa do Brasil, né? Alguns aspectos também de paraquedismo, não é? Sim. Nós temos uma brigada paraquedista dentro das 27 brigadas espalhadas pelo país aí, nós temos uma brigada paraquedista, que é o que apareceu no vídeo. Fica ela sediada no Rio de Janeiro. E também apareceram aqueles botes ali também. Então o Exército ele está na água, na terra, no ar. Né? Ele está presente em todo o território nacional. Todo o território nacional. E para cada parte do território, uma característica diferenciada, tendo em vista o clima, a região, o terreno, né? Materiais e conceitos de doutrina de emprego diferenciados também. Lembrando que o Exército tem hospital, tem escola, tem aeronave, tem embarcação, né? Tem navios, tem escolas. Nós temos assim atuações em várias áreas. Então, e o mais importante é a seleção e preparação do pessoal para que tenha a flexibilidade para atuar em áreas tão diferentes, né? Mais à frente nós vamos falar sobre a educação. E a estrutura organizacional do Exército, ela tem sofrido muitas modificações? Ao longo do tempo ela sofre várias modificações até para acompanhar aí a evolução do nosso próprio país, né? A nossa missão ali na Constituição e
nos documentos oficiais, ela aparece 2, 3 linhas ali, defesa da pátria, né? Garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, me parece ser tão sim. 2, 3 linhas, mas para que isso seja executado, nós temos em torno aí de 200 mil homens, né, que constituem a nossa força, o nosso exército brasileiro, e ele é dividido nós chamamos praticamente, eu não chamaria de uma divisão, mas nós temos aí a parte do comando do exército, onde nós temos aí a parte que realiza o seu planejamento, né, a sua parte administrativa, e nós temos a força terrestre, que é a que executa esses planejamentos, tudo que foi planejado durante o ano, dividido aí em todo o território nacional. Perfeito. E quanto ao acesso, nós já estamos aproximando do final do primeiro segmento. O tempo aqui também não para. É muito. Puxa, vai logo. O acesso à carreira das armas. Nós temos vários tipos de acesso à carreira das armas, né? Depende daquilo que a pessoa, o cidadão, escolher dentro daquela sua linha, né, de profissão. Nós temos a linha do ensino militar bélico, se a pessoa quiser ser, vamos dizer assim, um combatente, né, operacional, quiser dirigir um carro de combate, quer trabalhar na infantaria, né, na artilharia, né, na parte operacional, ele opta pela linha do ensino militar bélico, onde nós temos aí o ingresso aí ao término do ensino médio, onde ele pode prestar o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SPSEX, e a partir da SPSEX, então, que fica em Campinas, né, ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN. Isso nós temos o oficial de carreira, que nós chamamos, né, que segue desde jovem até a sua passagem para a reserva e na atividade. Se ele quiser optar pela linha médica, também nós temos aí a Escola de Saúde do Exército, onde ele pode, já médico formado, prestar o concurso para a medicina ou odontologia também. Nós temos a Escola de Formação Complementar de Oficiais, onde o cidadão também ele pode entrar para a parte administrativa, né? Administração de empresas, ciências contábeis, magistério, enfim, várias atividades administrativas que o cidadão já formado numa universidade, numa faculdade, ele presta concurso para essa área. E também a parte de engenharia, né? Onde nós temos a grande escola de acesso, que é o Instituto Militar de Engenharia, onde esse aí sim, ele entra no concurso do final do ensino médio, né? E ele pode prestar o concurso para formar. Aí sim ele é formado em engenheiro essa militar. Questão de ensino nessa área militar, nós vamos falar também no segundo segmento aqui do programa. Mas eu quero, encerrando esse primeiro segmento, divulgar o site do Exército aí. Eu acho que é importante que se divulgue, porque por mais que se fale, por mais que se diga aqui, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter curiosidade o nosso telespectador num ou no outro aspecto que talvez não tenha sido focalizado aqui. Então, o site do Exército, www.exército, sem acento, né? www.exercito.gov.br. E tem o Facebook também, né? Tem, o Exército está incluído no Facebook, aí nas redes sociais. O Facebook, eu recebi a informação, Facebook/Exército Oficial, sem acento. Facebook/Exército Oficial, sem acento. Então, os telespectadores que quiserem complementações sobre aquilo que foi dito, ou quiserem fazer alguma pergunta, enfim, podem lá no site encontrar ali o campo adequado para esses contatos e para essas informações. Nós vamos encerrar esse primeiro segmento do UniTV Entrevistas e Debates e depois, no segundo segmento, nós estaremos falando mais especificamente sobre o ensino militar, dentro de instantes, aqui na UniTV, sobre o Exército Brasileiro. Por esse plano geral, os telespectadores estão acompanhando aí, já podem constatar que a nossa mesa temos mais 2 participantes, não é? Além do coronel Gonçalves, que já participou do primeiro segmento, a exemplo do coronel Valdir, também participante do primeiro bloco desse programa, e agora no segundo segmento nós temos a Yasmin, a aluna Yasmin do Colégio Militar. Yasmin Ben Esfain, é isso? Teu pai está aí também acompanhando, vê se a pronúncia está correta aí, hein? Bom,
Eu acho que eu quase nem preciso apresentar a Yasmin, porque nos últimos tempos ela ficou famosa na televisão ao vencer um concurso de âmbito nacional da Rede Globo de televisão, no quadro Soletrando do Caldeirão do Hulk. A Yasmin, entre todos os concorrentes desse quadro Soletrando, se classificou em primeiro lugar, o que orgulha o Colégio Militar de Porto Alegre e orgulha o nosso Rio Grande do Sul, porque é uma representante gaúcha que venceu, então, esse concurso da Rede Globo de televisão. E temos também aqui presente um aspirante. Foi aluno até pouco tempo, agora já promovido a aspirante, um aspirante do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, CPOR-IPA. É o aspirante Marcelo Garrone. Aspirante Marcelo Garrone completou recentemente o seu curso, foi promovido a aspirante, é aluno de farmácia, não é? Da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Parabéns aí também à professora Miriam, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, uma instituição que participa aqui da UniTV, e parabéns pelo desempenho brilhante do aspirante Marcelo no CPOR de Porto Alegre. Mas a Yasmin e o Marcelo vão falar daqui a pouco. Nós vamos destinar esse bloco tudo a ensino militar. E eu acho que dentro daquele aspecto, né, daquela linha didática que nós queremos dar ao programa para o esclarecimento do nosso telespectador, eu quero pedir ao Coronel Francis e ao Coronel Valdir que falem um pouco a respeito da organização departamental do Exército, onde se inclui o sistema de ensino. Exatamente. O Exército ele é organizado por departamentos, né? E dentro desses departamentos, né, que nós temos 7 ao todo, nós temos cada departamento cuida de uma área específica da nossa força, né? Da parte operacional, da parte de pessoal, da parte de finanças, da parte de ciência e tecnologia, da parte de engenharia, da parte de logística e da parte operacional. E nós temos um departamento, que é o Departamento de Educação e Cultura do Exército, o DESEX, que fica no Rio de Janeiro, que cuida exatamente disso, da educação, da cultura e das atividades, da prática desportiva do nosso pessoal. E dentro do Departamento de Educação e Cultura do Exército, nós temos várias diretorias, cada diretoria cuidando de uma parte específica dentro dessa finalidade do DESEX. Então, nós temos a DETMIL, que nós chamamos, que é a Diretoria de Ensino Técnico Militar. Nós temos a 10.000, que é a Diretoria de Ensino Superior Militar, onde se insere o CPOR. Nós temos... Tem nada a ver com o número 10.000, né? Não. É só uma sigla, né? O Exército... Não, mesmo porque o 10.000 é com Z e S é com S. Exatamente. Nós temos a DEPA, que é a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, onde se insere aí o Sistema Colégio Militar do Brasil, os 12 colégios militares, onde está inserido o nosso CMPA. Nós temos também o Centro de Capacitação Física do Exército, que cuida da parte desportiva, né, de educação física, e nós temos a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que cuida do nosso patrimônio histórico e cultural. Então, o DESEX ele é bastante amplo e cuida dessa parte de educação, cultura e de esportes, que é um dos focos principais, se não o foco principal do Comando da Força, que é a preparação, a formação, né, e o aperfeiçoamento do nosso pessoal. Perfeito. Bem, é importante salientar, o Coronel Gonçalves falou aqui de forma ampla a respeito da organização. Né? Agora, nós vamos nos ater nesse segmento mais ao 10.000, não é? Que é a Diretoria de Educação Superior Militar, a qual está vinculado o CPOR, e a DEPA também, não é? Que é a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, a qual está vinculado o Colégio Militar de Porto Alegre. Bem, e depois então eu quero ouvir uma palavrinha
nossos outros dois participantes também. Mas eu acho que antes é interessante que a gente apresente aqui um VT sobre os colégios militares. Eu acho que é interessante mostrar essas imagens aqui para os nossos telespectadores. Vamos então rodar esse VT dos colégios militares. Os colégios militares são hoje uma referência em qualidade de ensino. Quer saber como tudo começou? Em 1889, Dom Pedro II criou, na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial Colégio Militar, com o objetivo de garantir os estudos dos órfãos de militares da Guerra da Tríplice Aliança. É onde funciona hoje o Colégio Militar do Rio de Janeiro. A experiência deu tão certo que nos primeiros anos da República foram fundados também os colégios militares de Porto Alegre e de Fortaleza. Na década de 50, o presidente Juscelino Kubitschek ampliou o número de colégios militares do Brasil, que eram somente para meninos. Foi no centenário da criação do primeiro colégio militar que meninos como eu puderam ingressar nesse sistema de ensino. O que começou com um grupo de 44 alunos, hoje são cerca de 15 mil estudantes cursando o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio. Você sabia que muitas pessoas bem-sucedidas passaram pelos colégios militares? E o colégio militar sempre formou pessoas que tiveram êxito em vários ramos de atividade, seja na parte civil, seja na parte militar, seja no setor privado, seja no governo. Há um sem número de pessoas da administração pública que são oriundas do colégio militar. Olá, meu nome é Carlos Saldanha, sou cineasta, já moro nos Estados Unidos há 20 anos, mas também sou ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. E até hoje tenho grandes lembranças, grandes memórias do Colégio Militar, grandes amigos, os professores, a disciplina, a educação. E são coisas básicas que eu sempre carreguei comigo na minha vida profissional. No Colégio Militar, descobrimos nossas potencialidades e somos preparados para a vida como cidadãos, educados conforme os valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro. Os professores também incentivavam a você a desenvolver as suas potencialidades, a sua capacidade de desenvolver seu lado lúdico, o seu lado criativo. Evidentemente que o esporte nos dava muito incentivo. Eu joguei no time de futebol, vôlei e basquete da artilharia. Também fiz atletismo. Essa paixão pelo esporte também devo muito ao colégio. E nosso time de professores é excelente. E os professores, eles eram fortes. Eles eram fortes, não só na cultura que tinha, na cultura que ensinavam, mas também na obediência. Em 8 anos de colégio militar, eu não vi professor faltando, eu não vi professor chegar atrasado em sala de aula, eu não vi aluno desrespeitando o professor, eu não vi aluno passando de ano com facilidade. O mais inteligente da turma, aquele oficial aluno, capitão aluno, ele para tirar ali uma nota para passar era difícil, ele tem que estudar. Os números não negam. Os alunos dos colégios militares costumam se destacar em vestibulares e concursos em geral. Os colégios militares são um exemplo de eficiência, de competência na formação dos alunos no colégio militar em matemática, em português, tem se destacado nas Olimpíadas. Então o Exército é muito importante na educação, na ciência, na tecnologia e na inovação. Eu conheço a base de estudo dos colégios militares e isso eu acho que é uma normalidade. Isso acontecer tem tudo a ver com o que se faz no colégio militares, com o nível dos professores, com o interesse e a preocupação em relação a estudos e com a cabeça dos alunos que estão lá. Segundo o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os colégios militares estão entre as 30 melhores escolas públicas do país. E a participação de alunos em edições do programa Soletrando da Rede Globo também é um grande exemplo de dedicação e de conquista. Eles mostraram o quanto a organização e o processo claro e organizado você colhe resultados. Então acho que as 3 escolas muito bem preparadas, eu acho que ter na final do Soletrando 3 alunos de 3 escolas de colégios militares de 3 estados diferentes é coroar o resultado de um trabalho muito bem feito pelo Exército Brasileiro. Tudo isso faz os colégios militares um grande sucesso, ao conduzir a educação de jovens que podem fazer a diferença.
graças aos investimentos do Exército Brasileiro. O passado nos dá a confiança de que estamos no caminho certo. Bem, acompanhar os nossos telespectadores este bonito vídeo sobre os colégios militares. E uma das personagens desse vídeo, a Yasmin Ben Eswain, vencedora do Soletrando, está aqui, conforme nós apresentamos anteriormente. Como é que foi, Yasmin, aquela emoção quando o teu nome foi anunciado lá como vencedora do Soletrando? Foi indescritível, na verdade. E foi muito emocionante porque eu realmente estudei para conseguir alcançar o primeiro lugar, para vencer. Então eu fiquei muito emocionada, muito feliz de poder orgulhar a minha família, os meus amigos, o colégio. E esse prêmio do Soletrando eu dediquei como um presente ao colégio que completou 100 anos esse ano. 100 anos. Foi o centenário, então... Exatamente. Nós fizemos uma homenagem à UniTV durante o jantar comemorativo ao seu 14º aniversário. Fez uma homenagem especial ao nosso colégio militar, recebendo o coronel Francis uma placa especial. E uma placa também foi dada a Yasmin, a homenagem da nossa UniTV, das universidades que participam da UniTV, a PUC, a URGS, a Universidade Federal de Ciências da Saúde e o Uniriter, essa homenagem a esta brilhante representante do nosso Rio Grande do Sul. E nós vamos passar, é um videozinho curto, nós vamos passar agora um detalhe daquela homenagem quando a Yasmin recebeu a placa da UniTV. Vamos lá. Aí está Yasmin recebendo, lá está o coronel Padilha, o coronel também, General Padilha? General Padilha, perdão. Isso. Coronel, ex-comandante do Colégio Militar. Ele era no tempo em que comandou o Colégio Militar. Do colégio. Já que eu estou falando em colégio militar, por isso é que eu retrocedi, não é? Eu fui para coronel, naquele tempo era coronel, hoje General Padilha. Foi uma bela homenagem a Yasmin. Por que tu entraste no colégio militar, Yasmin? Eu sempre tive interesse, na verdade, de estudar no colégio militar, porque eu sempre ouvi falar que era um colégio muito bom, tinha disciplina, o ensino era muito bom, então eu fiquei interessada e aí eu me inscrevi no concurso de admissão de 2008 para 2009. Então foi um ano inteiro de preparação, fazendo... eu tinha escola normal, fazia curso preparatório para entrar. Aquele ano foi bem puxado e assim eu consegui passar. Qual foi a tua classificação naquela época? Eram 45 vagas, eu tirei 34º lugar. 34º, por isso que passei. Por isso que tem que continuar, por isso que tem que estudar bastante. E hoje, primeiro lugar nacional no Soletrando. Professor, eu como pai de aluno do Colégio Militar, né, eu gostaria de dar o meu testemunho de um outro lado, que é o aluno que é filho de militar. Nós, por característica da profissão, já que o objetivo do programa é difundir na atividade do Exército, nós passamos por inúmeras transferências. Então, o espectador imagine um pai que a cada 2 anos ele muda com a sua família e tem que levar ali crianças em níveis de escolaridade. Morando até, às vezes, em lugares inóspitos, né? Na nossa fronteira, na Amazônia. Onde não tem colégio. Então, esse sistema do colégio é um sistema muito bom, porque ele, ao mesmo tempo que tem um aluno concursado, ele tem um aluno que vem acompanhando os pais e a padronização de currículo é muito bom. O aspecto amplo, a visão ampla de Brasil que o colégio dá, ele se adapta a quem está mudando de cultura. Aqui no Sul nós temos uma cultura, quem veio do Nordeste é outra, quem está na Amazônia é outra, no Rio de Janeiro, Brasília, Santa Maria, Curitiba, Belo Horizonte, são lugares completamente diferentes. E o resultado, eu tenho meu filho já concluiu, fez todo o ciclo do Colégio Militar, e o resultado foi muito bom. Continuou depois, não? Não, até muitos, a maioria dos alunos do Colégio Militar não seguem carreira militar, né? O planejamento é mais ou menos esse. Eles, dentro de uma missão subsidiária do Exército, qualidade, não é? Isso contribui para o desenvolvimento nacional. Exatamente. E a Yasmin vai continuar depois?
Pretende? Não pretendia, mas nunca se sabe. É importante frisar, né, que o colégio militar, os alunos não são militares, né, são alunos. São crianças e adolescentes que entram no sistema colégio militar para o ensino fundamental e o ensino médio. E a partir das suas escolhas individuais, escolher a sua carreira profissional, né, o segmento dentro da sua vida de estudante e profissional. Bem, agora os alunos dos colégios militares, eles tanto são de famílias cujo pai é militar ou não é militar. Seu pai é militar? Não. Não? Não. Eu entrei por concurso no colégio. Sim, todos entram, inclusive os filhos de militares, né? Existem algumas particularidades para o ingresso para os filhos de militares e filhos de civis, que nós chamamos, né? Sim. Os militares, dentro de algumas características, eles podem entrar sem concurso, né? Os militares transferidos, os reformados, sim. os reformados, os órfãos de militares, né? Esses aí têm direito assegurado. Mas aquele militar que já tem mais de 4 anos na guarnição, numa mesma cidade, que ele já está, vamos dizer assim, há mais de 4 anos já está bem colocado na cidade, há mais de 4 anos, aí ele perde o direito a esse amparo e aí ele tem que prestar o concurso como qualquer outro. Qualquer outro. Exatamente. Perfeitamente. Bem, talvez a gente tenha aqui no futuro a Capitão Yasmin, Major Yasmin, hoje pode ir até coronel, né? Coronel aluno, é o primeiro colocado do terceiro mas ano. depois na carreira mesmo, se ela seguir depois. Sim, não, pode até oficial general. Até general? Isso, nós tivemos agora a primeira contra-almirante, né, da Marinha, ela é uma... Quem sabe então no futuro é tão menina, tem o que, 14 anos, não é? Quem sabe pode ser uma general, não é? Do Exército Brasileiro, a Yasmin. E tem todas as características, né? Pela dedicação aos estudos, pela disciplina que ela tem, né? E pelo carinho que ela tem ao colégio, né? Que ela dedicou a vitória ao colégio militar, né? Isso aí até emociona a gente, né? Vamos guardar esse vídeo. Vamos guardar esse vídeo aqui, porque daqui a muitos anos, não tantos assim, porque hoje em dia o tempo passa muito rápido, né? Quem sabe a gente vai mostrar aqui, hoje a aluna Yasmin Ben Esfain, como general do Exército Brasileiro. Quem sabe, oxalá. Bem, nós temos um outro ex-aluno, posso dizer, porque hoje é aspirante, não é? Exatamente. Foi aluno até pouco tempo do CPUR de Porto Alegre, é o Marcelo Garrone. Tudo bem. De infantaria, não é? Exatamente. Está na mesa aqui com 2 cavalarianos. Armas combatentes. Arma combatente. Armas combatentes. Com certeza. Bem, como é que foi o curso lá? Bom, o curso ele foi desafiador, né? O curso do CPUR ele tem uma característica diferente no ensino, porque ele força, na verdade, ele estimula nos alunos a se confrontarem com situações que não é comum no meio civil. E essas situações acabam desenvolvendo atributos principalmente afetivos, como responsabilidade, liderança, equilíbrio emocional, abnegação, trabalho em equipe, aonde também é necessário atributos cognitivos e psicomotores. Então, durante essas 42 semanas, esse curso acaba trazendo esse tipo de situação que forma o oficial temporário do Exército. Tu vais agora fazer o estágio, né? Exatamente. Se for convocado, né? Mas deverá ser, né? Com certeza. Se tudo der certo. Eu acho. Pela classificação, sim. Pela classificação. Parece que tirou o 2º lugar, né? Sim. 2º colocado no curso de infantaria. 2º colocado no curso de infantaria. Bem, era esse 2º lugar que o Grêmio queria, né? Recentemente, o Campeonato Brasileiro não conseguiu. Felizmente. Bem, mas vem cá, me diz uma coisa. Tu pretende seguir no Exército depois, não? Olha, a princípio, não. Mas, como a própria Yasmin, faço das minhas as palavras dela também. As palavras delas, as minhas. Que nunca se sabe o dia de amanhã, né? Tem, me formando em farmácia, como o coronel falou, há a possibilidade de compor o quadro de oficiais, né? Só que só depois de me formar, nunca se sabe. Em que semestre tu já estás? Em que nível? Segundo semestre. Segundo semestre. São 8, né? Exatamente. São 8. Como eu falei, na realidade, se ele não seguir a linha militar bélica, combatente, que nós chamamos, ele terminando o curso de farmácia, ele pode se inscrever aí para a escola de saúde, né? E se formar médico, farmacêutico e entrar na parte de saúde do Exército Brasileiro. Perfeito. Lembrando que esse é um outro ramo de atuação do Exército, que é esse ramo de formação da reserva. E ao mesmo tempo que a gente forma a reserva, nós fornecemos para a sociedade gente com algumas características interessantes para o meio civil, né? O aluno falou de aspectos
psicomotores, atributos da área afetiva, lida com situações de crise. E esse garoto, assim como os outros 180 que se formaram, eles estão aí no mercado de trabalho, vão prosseguir no seu curso. Alguns retornam para o Exército, alguns têm despertado esse interesse e permanecem, voltam à força. Outros não, vão ser embaixadores nossos aí no meio civil, assim como o senhor. E guardar realmente, como eu tenho lá, aquelas belas recordações do tempo em que eu passei no CPUR, e a minha turma continua se reunindo regularmente, todos os anos, enfim, como certamente as turmas aqui do nosso Marcelo Garrone, não é? Bem, nós vamos ter que encerrar esse segundo segmento, porque no terceiro segmento nós ainda temos que dar uma palavrinha sobre ciência e tecnologia no Exército. De qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez a Yasmin pela sua participação, também ao aspirante Marcelo Garrone, que estiveram aqui também compondo a nossa mesa neste segundo segmento do UniTV Entrevistas e Debates de hoje. No terceiro segmento, continuam o Coronel Gonçalves e o Coronel Valdir, e nós teremos mais 2 outros participantes que dentro de instantes estaremos anunciando aqui na UniTV. Até já. Nós temos mais 2 integrantes aqui da nossa mesa. Nós temos o capitão Marcelo Figueira de Vasconcelos, que é engenheiro militar, que exerce suas funções atualmente na seção de rede de dados da Divisão de Operações do 1º Centro de Telemática Diária, no Comando Militar do Sul. E também eu apresento o capitão Márcio Macri, que é oficial de informática, chefe da seção de segurança do 1º Centro de Telemática Diária, Comando Militar do Sul também. Bem, vamos falar então um pouquinho sobre ciência e tecnologia. Há um departamento, não é? Departamento de Ciência e Tecnologia. É isso, Vasconcelos? Exatamente. Dentre os diversos departamentos que existem no Exército, assim como o coronel aqui já tratou na parte de Educação e Cultura, o Departamento de Ciência e Tecnologia tem por objetivo desenvolver toda a necessidade científica e tecnológica para atender às necessidades do Exército. E tem também um vínculo de educação com o Instituto Militar de Engenharia, que é o departamento... Isso. É a única escola que está separada do DSEX, como eu falei. Do Sim. O Instituto Militar de Engenharia, ele se vincula diretamente à ciência e tecnologia. E em sua organização, esse DCT... Em termos organizacionais. DCT. Mas dentro esse DCT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia... Em Brasília. É em Brasília? Em Brasília, sede. E dentro da sua organização ele tem várias vertentes também. Várias vertentes, várias diretorias, né? Diretoria do Serviço Geográfico, o CITEX, o Centro Integrado de Telemática do Exército, diretoria de recuperação, diretoria de fabricação. Não, é interessante salientar também, já que falou... E o mais recente criado, né, que é a diretoria de guerra cibernética, né? Da área cibernética. Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Isso é importante aí, né? É o órgão mais recente criado dentro da nossa força. Perfeito. Mas já que tocou no DCG, que é a Diretoria do Serviço Geográfico... DSG. Perdão. Eu anotei exatamente. DSG, que é a Diretoria do Serviço Geográfico, para salientar o telespectador, o papel pioneiro dessa diretoria no mapeamento do Brasil. Não é? Isso. Deve salientar isso aí também. Aliás, um trabalho que o Brasil tem se destacado, né? Porque esse mapeamento da área amazônica, que é bastante peculiar, tendo em vista a cobertura vegetal, é feito por aeronaves, com uma tecnologia bastante avançada, e hoje nós já temos cartas da Amazônia, cartas digitais da Amazônia, que não tínhamos até bem pouco tempo. E isso tem a ver com a transformação do Exército, os novos interesses, as novas ameaças que nós podemos enfrentar. Esse mapeamento, né, da Amazônia que está sendo feito, ele falou por aeronaves, satélites, mas ele não prescinde do homem, né? Com equipamentos em solo, né? Para fazer aí o link, né, com esses equipamentos no espaço, no céu, né? Então nós temos várias equipes trabalhando no solo, lá naquele ambiente lá da Amazônia, para atualizar
toda a parte cartográfica da Amazônia, que é utilizada não só pelas Forças Armadas, como também por várias entidades civis que solicitam o apoio do Exército nesse sentido. Bem, o Coronel Valdir falou ainda há pouco no IME, né? O Instituto Militar de Engenharia. Como é que funciona esse IME? É só para militares, enfim? Preste os esclarecimentos, Coronel. O concurso é um concurso, é um vestibular, sim, e é a forma de ingresso na carreira de engenheiro militar. Ali são formados os nossos engenheiros militares. No mesmo local, aqueles que optarem, eles podem fazer o primeiro ano como um CPOR, é um órgão de formação da reserva, ele se torna um oficial da reserva, e ele está na situação de militar no primeiro ano. Nos demais anos, ele é civil, é uma faculdade civil como outra qualquer, dentro daquela ideia de fornecer mão de obra qualificada para o Exército. Não se destina, esclarecendo o telespectador, não se destina exclusivamente a militares. A militares. O capitão aqui, formado pelo IME, ele tem condições de particularizar mais? O concurso do IME, ele já existe há muitos anos e sofreram algumas alterações, mas hoje em dia o que ocorre realmente, como o coronel explicou, a pessoa que tiver interesse em entrar, ela pode entrar através do ensino médio, optando pelas duas opções, que seria oficial da ativa, seguindo a carreira militar, ou oficial da reserva, fazendo só o primeiro ano. Tem também a opção dos oficiais que são oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, aqueles que são da linha combatente, que quiserem trocar para engenharia militar. E também existe a possibilidade para aqueles engenheiros formados nas áreas de interesse do Exército, eles fazem a sua formação fora e vão só no último ano fazem a formação militar no IME e seguem carreira normalmente. E algumas contribuições assim do Exército Brasileiro à ciência e à tecnologia do país, alguns projetos, digamos, recentemente terminados, alguns projetos que serão desenvolvidos, enfim. Atualmente, acredito que o mais interessante que chamou alguma atenção na mídia foi a questão da obra no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A terraplanagem que estava prevista para ser concluída só no ano de 2013 foi entregue em novembro desse ano, com 13 meses de antecedência. E com economia de recursos, né? Nós tivemos também a transposição, as obras de transposição do Rio São Francisco, né? A parte que foi destinada ao Exército está bastante avançada, sem contar um enorme patrimônio de estradas, pontes, barragens. Isso na área de engenharia de construção, ferrovias, né? Tudo isso é patrimônio da engenharia militar, da arma de engenharia, que conta dentro dos batalhões de engenharia com os engenheiros militares. Né? Então, o nosso telespectador está acompanhando assim as várias ramificações, né, que existem dentro do Exército em função das atividades, dos serviços que realizam. Né? Como ele me falou, nessa parte de engenharia, obras, né, de apoio ao governo federal e à população, mas nós também temos aí projetos aí altamente modernos, né, de novos equipamentos militares, né, de materiais que tem uma grande porcentagem de nacionalização, né, e que o Exército ele incentiva a indústria nacional para que ela possa produzir esses equipamentos. De combate. Perfeito. Eu sei que nós temos um filmete aí para mostrar sobre o blindado Guarani. O que é isso aí? Esse é um blindado sobre rodas para transporte de pessoal, que foi desenvolvido por engenheiros do Exército, engenheiros militares, e o projeto como um todo ele conta em torno de 60% de nacionalização, né? E a fase piloto está sendo produzida pela Iveco, né? E algumas viaturas já estão sendo entregues e estão em fase de doutrina, preparação da doutrina. Projeto piloto que nós chamamos. Perfeito. Isso tem a ver vamos mostrar então. Isso tem a ver também com a transformação do Exército, porque é uma novidade que vai surpreender o pessoal da reserva do Exército, que é a infantaria mecanizada. Esse veículo ele não é só um transporte de pessoal, é um veículo de combate de infantaria. E estão surgindo aí brigadas de infantaria mecanizada, que é algo bastante novo no nosso Exército, que nós ainda estamos trabalhando na doutrina. Perfeito. Vou mostrar então esse VT do blindado Guarani.
18 toneladas de peso, com capacidade para transportar 11 homens e uma carga útil de até 3 toneladas. Essas são algumas das características da viatura blindada de transporte de pessoal média de rodas, batizada de Guarani, que compõe a nova família de blindados de rodas do Exército Brasileiro. No dia 11 de outubro, essa viatura demonstrou a capacidade do seu sistema de armas para um grupo seleto de pessoas no Centro de Avaliações do Exército. A atividade ocorreu no campo de provas da Marambaia, no Rio de Janeiro, e foi acompanhada pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, pelo comandante do Exército, General Enzo, além de uma comitiva de autoridades civis, militares e do Exército argentino. O Guarani é anfíbio, possui proteção balística contra munição calibre 7,62 mm perfurante e pode alcançar a velocidade de 100 km por hora. Dotado de uma torre automatizada com canhão 30 mm e de metralhadora 7,62 mm, o blindado executou disparos em alvos fixos a 150, 500 e 1.500 metros e atingiu precisamente alvos móveis, localizados a 1.000 metros, rastreando-os automaticamente por meio de mira eletrônica. A viatura percorreu ainda um terreno acidentado, demonstrando sua elevada mobilidade. Atualmente, é um dos materiais de emprego militar em fase de testes no CAEX, sendo avaliado em 2 vertentes. O emprego da viatura blindada Guarani e do radar Saber M60 faz parte do processo de transformação do Exército Brasileiro. Bem, então, os telespectadores tiveram aí mais um esclarecimento, desta feita sobre o blindado Guarani. E essa guerra eletrônica na Rio+20, aqueles radares também, né? O Exército, como o vídeo passou, com o intuito de se modernizar, desenvolveu um radar, esse também desenvolvido por engenheiros militares, esse 100% nacional, com o objetivo de alcançar alvos em baixa altitude para auxílio e apoio à artilharia. E, além disso, ele faz parte de um sistema, né, também de guerra eletrônica e dá o apoio dá o apoio à guerra eletrônica e foi utilizado agora na Rio+20. Então temos o vídeo também. Vamos ver um pedaço, pelo menos, desse vídeo, porque nós já estamos aproximando do final do programa e eu quero falar ainda sobre a defesa cibernética, não é? Vamos ver um pedaço do vídeo. Durante a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o Exército Brasileiro também empregou 2 radares Saber M60, capazes de detectar alvos aéreos primários a 60 quilômetros e secundários a 80 quilômetros de distância. Os dados detectados pelo Saber M60 aparecem nesta tela, aqui no Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico, que envia os dados de uma possível incursão às unidades de tiro estrategicamente posicionadas. No autódromo de Jacarepaguá, foram instaladas unidades de tiro Bofors 40 mm e de mísseis Igla, que atingem alvos a 4 e 5 quilômetros, respectivamente, garantindo a segurança do espaço aéreo em torno do Rio Centro e do HSBC Arena, onde aconteceram vários eventos da Rio+20, com a presença de mais de 100 chefes de Estado e de governo. Desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército, em parceria com a empresa Orbisat, o radar Saber M60 possui tecnologia 100% nacional e foi desenvolvido para ser montado em até 15 minutos por 3 militares e ainda ser facilmente transportado em aeronaves militares. A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea está fazendo uso aqui de 2 radares Saber M60, que tem a missão de captar os alvos que passam aqui à nossa volta, num raio de 60 quilômetros, e aqueles que invadem o nosso volume de responsabilidade são repassados para o Centro de Operações Antiaérea e depois para nossas seções que deverão executar o disparo sobre esses alvos. Trouxemos para cá 3 radares de modo que nós tenhamos uma reserva e para que nós possamos ter a continuidade da nossa cobertura radar durante toda a operação. Bem, os telespectadores tiveram também a oportunidade de ter essas informações a respeito desses radares. Já na parte final do programa eu quero escutar aí o capitão Márcio Mager, que
que é o chefe da seção de segurança do 1º Centro de Telemática da área, a respeito dessa defesa cibernética, com essa responsabilidade de defesa cibernética que foi dada ao Exército pela Presidente da República, não é? Exatamente. Começou em 2008, né, na Estratégia Nacional de Defesa, e agora, recentemente, em 2010, subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia, que nós vínhamos falando aqui, foi criado o Centro de Defesa Cibernética, com a missão de coordenar e integrar todas essas ações de defesa cibernética no âmbito da Força Terrestre e do Ministério da Defesa, inclusive. Sim. E principalmente agora em apoio aos grandes eventos. Já teve um destacamento que trabalhou na Rio+20, vai ter também na Copa das Confederações, na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016. Uhum. Agora, me diz uma coisa, e essa questão da defesa cibernética, no que tange ao desenvolvimento desse trabalho, ele está fluindo bem e tudo? Sim, o Exército vem investindo bastante nessa área, né? Principalmente em capacitação. A gente vem fazendo cursos de segurança ofensiva também, para a gente aprender a atacar e defender também nossas redes, nossos computadores. Inclusive, a gente participou recentemente de uma competição internacional em que, entre 220 times de 52 países no mundo todo, a gente ficou em 4º lugar, né, e alcançou o 1º lugar no âmbito da América do Sul. Então, a gente pôde colocar em prática todos os nossos conhecimentos, né, adquiridos nesses treinamentos, na parte de criptografia, defesa de redes, ataque também de redes, a parte também de perícias digitais. Também o Exército vem investindo bastante nessa área. Perfeito. E agora o que se mostrou agora foi justamente o prêmio que vocês ganharam. Exatamente, a placa. Com o 4º lugar, não é? Nessa competição de defesa cibernética, é isso, não é? Exatamente. Parabéns também. O Exército tem conquistado vários prêmios, ou diretamente pelos seus próprios integrantes, ou então está aí a Yasmin também para colaborar, que é uma aluna que veio de fora, está integrada a um colégio militar. Isso. E recebe essa distinção toda em nível do país, não é? A gente fica muito feliz com essas distinções recebidas, né? E particularmente no Colégio Militar de Porto Alegre, pelo ano do seu centenário, né? Onde nós obtivemos várias conquistas ao longo do ano aí, premiando um ano inesquecível do nosso centenário. Perfeito. Bem, nós vamos ter que chegar ao final do programa aqui, vamos ter que encerrar o programa, porque, na realidade, o tempo já se esgotou. Estamos passando até um pouquinho. Eu quero dizer aqui ao comandante do Colégio Militar, Coronel Francis, ao comandante do CPUR, Coronel Valdir Silva Filho, também aos outros participantes, o capitão Vasconcelos, o capitão Macri, a própria Yasmin e também ao aspirante Marcelo Garrone, que participaram de segmentos anteriores. Eu quero aqui deixar um agradecimento geral pela participação e colocar a nossa UniTV à disposição aqui dos colégios militares, principalmente nessa área de ensino, que tem uma grande vinculação com a UniTV, que é um canal universitário, um canal que tem a participação de 4 grandes instituições aqui de Porto Alegre, a PUC, a URGS, a Uniriter e a Universidade Federal de Ciências da Saúde. Nós estaremos sempre à disposição de vocês. Câmeras e microfones sempre à disposição para a gente divulgar tudo aquilo que de bom se faz em benefício da nossa comunidade. Obrigado a todos, obrigado também aos nossos telespectadores e até o nosso próximo encontro.